E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão do Enem de 2020, que fala sobre espectro eletromagnético. A questão diz o seguinte: Herschel, em 1880, começou a escrever sobre a condensação da luz solar no foco de uma lente e queria verificar de que maneira os raios coloridos contribuem para o aquecimento. Para isso, ele projetou sobre um anteparo o espectro solar obtido com um prisma, colocou termômetros nas diversas faixas de cores e verificou nos dados obtidos que um dos termômetros iluminados indicou um aumento de temperatura maior para uma determinada faixa de frequências. Para verificar a hipótese de Herschel, um estudante montou o dispositivo apresentado na figura. Nesse aparato, 5 recipientes contendo água à mesma temperatura inicial e separados por um material isolante térmico e refletor são posicionados lado a lado, no interior de uma caixa de material isolante térmico e opaco. A luz solar entra na caixa, atravessa o prisma e incide sobre os recipientes. O estudante aguarda até que ocorra o aumento da temperatura e a afere em cada recipiente. Em qual dos recipientes a água terá maior temperatura ao final do experimento? Bom, vamos entender por partes então a situação, né? Primeira coisa, a questão fala ali sobre a incidência da luz do Sol, né? Então, o que a gente tem que lembrar? A luz branca, né, do Sol, deixa eu trocar aqui a cor e o tamanho da minha caneta. A luz branca do Sol, né, ela tá vindo então aqui, ó, fazendo de amarelo, mas é a luz branca do Sol e vai chegar no prisma. Quando chega no prisma ocorre um fenômeno chamado dispersão, onde essa luz branca vai se dividir nas várias faixas de frequência, né? E aí para isso o aluno precisava lembrar do famoso Vlhava-Ave, né? Deixa eu colocar aqui só para organizar, né? Do famoso Vlhava-Ave, que é a divisão que a gente faz das infinitas cores, né? A gente divide em 7, que é o vermelho, o laranja, o amarelo, o verde, o azul, o anil, deixa eu botar aqui o anil, e o violeta. Então a gente divide as infinitas faixas de frequências, infinitas cores, né, da luz do Sol nessas 7 para ficar mais simples, e quando a luz do Sol então chega no prisma, ocorre a dispersão, como eu falei. A luz vermelha, né, a faixa de frequência que representa o vermelho, conforme a figura, ó, vai se encontrar nesse cantinho aqui, ó, exatamente nesse ponto aqui que é onde está delimitando que a questão me mostra que é o vermelho. Aí na sequência nós temos o laranja, o amarelo, o verde, o azul, o anil, e lá no fim nós temos o violeta, conforme o que a questão nos mostra também, ó. A questão ela representa ali com a flechinha que nesse finalzinho aqui chega ali, ó, o violeta. Beleza? Então a gente está fazendo uma interpretação aí da figura primeiro. Só que a gente precisa lembrar também que o Sol, além da luz, ele emite outras 2 ondas, né, com uma grande intensidade para a Terra, que é o ultravioleta e o infravermelho. Então, além da luz visível, deixa eu colocar ali na figura, temos a incidência, né, de ultravioleta, vou botar aqui, e a incidência também, deixa eu trocar a cor, do infravermelho. Então a gente tem, na verdade, essas 3 ondas sendo emitidas pelo Sol, deixa eu arrumar aqui, sendo emitidas pelo Sol com uma boa intensidade para a Terra. E aí, como essas ondas elas se encontram no espectro, né? A gente tem que lembrar que esse pedacinho aqui do espectro que eu coloquei é a parte do visível, e essas ondas elas estão organizadas, né, nessa ordem, porque essa ordem retrata uma ordem crescente da esquerda para a direita de frequência. Então isso quer dizer o quê? Ó? Que o vermelho ele tem a menor frequência das cores, né, que a gente tem aqui das 7, e o violeta a maior. E onde que o ultravioleta e o infravermelho entram nessa sequência aqui, né? Olha só, o infravermelho é justamente uma faixa do espectro não visível, né, que tem uma frequência inferior ao vermelho, por isso infravermelho, né? Então o infravermelho ele tá por aqui, ó, infravermelho, ele tá antes do vermelho na faixa de frequência, em frequências inferiores.
Já o ultravioleta, ele é uma faixa do espectro não visível, que ele tem uma frequência que é maior que o violeta, por isso ultra, né, ultrapassa o violeta. Então a gente tem aqui o ultravioleta. E justamente nessa sequência aqui da figura da dispersão do prisma, a luz do Sol está mandando todas essas faixas, infravermelho, luz visível e ultravioleta. Deixa eu só botar aqui, ó, para ficar claro, ó. Isso aqui tudo, ó, é o que a gente vai chamar de luz visível. Tá? E justamente todas essas faixas estão sendo mandadas ali. Quando chegam no prisma, o prisma faz a dispersão. Então o que a gente pode entender? Ó? Nessa partezinha aqui, ó, nessa caixinha, tá chegando a parte do espectro que passa o violeta, porque o violeta vai até aqui, ó. Então aqui a gente tem o ultravioleta. E nessa caixinha aqui, ó, a caixinha A, ó, tá chegando uma faixa de frequência que é inferior ao vermelho, né? Porque ó, o vermelho ele tá aqui, ó, que é onde a gente tinha visto ali na figura. Então, nessa partezinha nós temos o infravermelho chegando. Infravermelho chegando. Então, a primeira coisa era o aluno entender essa divisão, entender onde estava chegando cada onda e quais ondas estavam chegando. Então, era ter um conhecimento do espectro, né? Que é uma das habilidades ali que fala sobre a radiação eletromagnética. A segunda coisa que o aluno tem que entender aqui nessa questão é qual das ondas está associada ao aquecimento, né? Porque lembra que é esse o problema. Ele vai colocar termômetros, ele vai aferir a temperatura de cada uma das caixinhas A, B, C, D e E, e ele quer saber qual caixinha vai esquentar mais rápido. E justamente as ondas de infravermelho são ondas associadas a calor. A gente associa muito elas, né? A gente chama muito elas de ondas de calor. Quando a gente, por exemplo, fala em algo que está muito quente, né? Essa coisa ela irradia, ela faz a irradiação, e a irradiação é a emissão de ondas de calor, ou seja, de infravermelho. O corpo humano, por exemplo, o ser humano, ele é um animal de sangue quente e nós somos fontes de infravermelho, a gente irradia calor. Então, por exemplo, quando a gente está no meio de um lugar, né, no meio da mata, por exemplo, nós conseguimos identificar ali um corpo quente usando aqueles óculos de visão termal que fazem leitura do infravermelho emitido pelo meio. Como o ser humano ele é muito mais quente, ele emite mais ondas de calor, ele acaba se destacando. Por quê? Porque justamente esses óculos de visão termal, eles fazem a leitura do infravermelho, das ondas de calor emitidas pelo corpo. Então sempre que a gente pensar em alguma coisa, em alguma onda que tem a ver com aquecimento, com variar a temperatura, ondas de calor, a gente vai associar ao infravermelho, certo? E aí a resposta então ficaria na alternativa A para essa questão. Uma coisa que é interessante a gente frisar aqui é que muitos alunos eles ficariam com dúvida, né? Por que não é o ultravioleta, já que o ultravioleta tem mais frequências? Tu lembra lá das aulas de física moderna? Tu vai lembrar o seguinte: o ultravioleta ele tem mais frequência aqui na nossa tabelinha, beleza? E aí ter mais frequência significa o quê? Lá na física moderna a gente aprende que a energia da radiação é igual à constante de Planck vezes a frequência. Então, ter mais frequência significa uma onda de mais energia. E aí por que o ultravioleta, se é uma onda de maior frequência, consequentemente uma onda de maior energia, por que não é ele que aquece? Por que não é ele que provoca o aquecimento mais alto, então, das caixinhas, né? E aí uma das explicações que a gente pode dar é que o fato do ultravioleta ter mais frequência também faz com que ele tenha menos comprimento de onda, né? Vamos lembrar lá da equação da velocidade da onda, ó, onde o comprimento vezes a frequência é igual à velocidade. A gente pode considerar que basicamente, né, a velocidade dessas ondas é meio igual, mais ou menos a mesma coisa. E aí o que a gente tem? Que basicamente aquele que tiver a maior frequência vai ter necessariamente o menor comprimento, uma relação inversa entre eles. Inclusive esse espectro a gente pode analisar de trás para frente aqui, ó, em relação ao comprimento, né? Quanto maior a frequência, menor o comprimento. E justamente o fato dessa onda então ter um comprimento menor vai fazer com que ela não seja muito eficientemente absorvida pela água. E consequentemente não sendo absorvida, ela vai passar totalmente. É como se esse pote de água fosse um meio transparente para ela,
e aí não vai ter tanta eficiência assim na absorção, consequentemente não vai ter tanta eficiência no aumento de temperatura, tá? Então daria para explicar o motivo do ultravioleta não ser tão eficiente no aquecimento desses copinhos nessa questão por aí, usando lá a física moderna, né? Essas equações aí de energia. Mas no geral, sempre que a gente falar de ondas de calor, até a gente pode pegar um pouco da calorimetria, né? Que fala o seguinte: a gente tem um processo de irradiação, aquecimento, né, transferência de calor por irradiação, onde justamente é um tipo de aquecimento que a gente utiliza ondas eletromagnéticas, no caso ondas de infravermelho, tá? Então, no geral, a resposta certa para essa questão fica aí, alternativa A. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso, bons estudos para vocês e tchau, tchau!